Qual a boa de hoje? Cara, vamos ver isso aqui. Game over, Pastor Mirim. Eu expus 12 anos de manipulação do Miguel Oliveira. Cara, 12 anos de manipulação? Qual que é a idade dele? Deixa eu ver aqui. Miguel Oliveira Pastor. Idade. Ele tem 15 anos. Ele tem 15 anos. Moleque, 12 anos de manipulação. Com 3 anos de idade ele já manipulava os outros, cara. Desde quando nasceu... Caralho, moleque é brabo, hein? Já nasceu manipulando geral. Vamos ver esse vídeo aqui. Plataformas, mas com uma reputação cada vez mais negativa. Isso tudo que tá acontecendo não é à toa, né, Pastor Mirim? Agora, depois de enganar pessoas, prometer milagres e lucrar com a fé alheia, malandramente vem com uma nota pública tentando inverter tudo. Uma notinha tendenciosa criada com o único intuito de vitimizar. Miguel Oliveira tem apenas 15 anos, é menor de idade, protegido por lei e possui pais vivos, presentes e responsáveis por sua criação. Ainda assim, vem sendo alvo de verdadeiro lixamento público, promovido por setores da sociedade e amplificado por canais de comunicações que desrespeitam os limites legais e éticos. O mini pastor e intimidar quem está expondo a verdade. Tentativa clara de manipular a opinião pública. Deixa eu puxar sua ficha aqui rapidinho, Miguel. Você nasceu surdo e mudo, mas foi curado por Deus no dia do Isso é engraçado, né, cara? de 3 anos. Olha... E quando pedem pra ele provar, ele fala, a gente se mudou muito de casa, eu perdi os exames. Isso foi um verdadeiro milagre, não é mesmo? Seu nome é Miguel Oliveira, você tem 15 anos, hoje é um missionário e por onde quer que você vá, milagres acontecem. Agora eu tô curioso, Miguel, o que você já fez? Dentre os seus feitos estão profetizar um lago a fim de abençoá-lo com peixes, curar doenças e até mesmo falar com Deus? Bicho é brabo, viu? Bicho é brabo. Miguel, cuidado com as palavras, porque papai do céu tá vendo. Agora você que está me ouvindo pode estar pensando o seguinte, esse moleque é um mentiroso, um sem vergonha, ou talvez esse garoto realmente consegue fazer isso? Até porque são duas alternativas comuns. Mas o que eu vou te contar agora é uma história que, segundo Miguel, é 100% verídica. Em uma das primeiras pregações que o nosso pastor Mirim realizou, as pessoas da igreja onde ele pregava não botaram fé no garoto. Ninguém acreditou que ele poderia ser um pregador tão bom com uma idade tão baixa como ele tinha na época. Por isso, várias pessoas da igreja, incluindo o pastor, o desmereceram. Caramba. Mas a história de superação aí do Miguel. Do mesmo jeito, esse pastor que desmereceu Miguel resolveu deixar o menino pregar para ver no que isso daria. Quando Miguel subiu no palco, ele disse que Deus gritou em sua alma dizendo que ele iria conseguir. Daí o Miguel começou a pregar. A energia que conectou naquela igreja foi jamais vista e no meio da pregação de Miguel, desceu uma glória tão grande na igreja que um homem que estava 2 anos sem andar, porque tinha quebrado 4 ossos na perna, largou as muletas e saiu correndo pela igreja. Caralho! Desceu uma glória tão grande, um homem que estava 2 anos sem andar, quebrou 4 ossos da perna, ele soltou as muletas pros 2 lados do corredor da igreja e saiu correndo. E ainda... Ó como Deus é maravilhoso, viu? Ainda tem mais. Recentemente, uma mulher com câncer foi até uma igreja onde o pastor Mirim realizava mais uma de suas pregações. E lá, o poderoso pastorzinho resolveu fazer outro de seus milagres. Ele tentou curar o câncer. Na pregação, o Miguel afirmou que Deus iria curar o câncer, pneumonia e a leucemia da mulher. Naquele momento, a igreja estava indo à loucura, pessoas aplaudindo, a mulher com câncer estava emocionada. Todas as pessoas ali presentes realmente acreditavam na... Eu tava no dia e foi verdade. Cara, o governo devia contratar o Miguel pra trabalhar no SUS, cara. Ia ser da hora, hein? Atendimento rápido, ele só chega, bota a mão na cabeça da pessoa e faz uma oração ali de 2 minutos, aí tá curado. Porra, tá maluco, velho. Ia agilizar pra caramba as filas. Aquele menino. E o que aconteceu após esse culto? Um milagre? O câncer... Bom, o câncer da mulher não melhorou. Ele curou. Né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura é Deus e a nossa fé. Tudo que o nosso missionário divino disse foi mentira. Desde o início, eu já sabia que Nossa, toda essa ele não situação curou nada. que Miguel Que estava decepção. apontando era uma baita de uma encenação. São histórias muito sensacionalistas e extravagantes, mas existiram pessoas que acreditaram nele e o Miguel traiu a confiança desse pessoal. É comum as pessoas se dirigirem até a igreja quando estão passando por situações difíceis ou quando estão confusas. Afinal, elas só estão procurando uma orientação. E dentro desse
nesse contexto, as pessoas que vão até a igreja geralmente estão em uma situação vulnerável e, por conta disso, elas estão mais propensas a acreditar em algo. É triste pensar que existem pessoas nesse mundo que só pensam em si e estão ali na igreja justamente para tirar proveito dessas pessoas inocentes. Mano, e é muito bom, tipo assim, tu vender milagre, porque tu pega, tu vende a cura do câncer, a mulher faz lá uma oferta generosa e tu fala, vou te curar. Bota a mão na cabeça dela, faz uma oração e fala, tá curado. Aí a mulher vai e não se cura, de quem é a culpa? É da mulher que não teve fé, cara. Pastor Mirim não teve culpa. Aí, porra, é muito bom, né, cara? Tu vendeu uma parada que não tem garantia de que vai funcionar. E se der errado, a culpa ainda é da pessoa ainda. O Miguel aparece constantemente afirmando fazer milagres, se autoproclamando um profeta. Minha boca que eu sou profeta, minha boca que eu sou Profeta, ó. Você se considera um profeta verdadeiro? Com certeza. Um profeta na Bíblia era uma pessoa escolhida por Deus para falar em seu nome. Os profetas também anunciavam promessas, ensinavam a verdade e às vezes revelavam o que ia acontecer no futuro. Agora eu te pergunto, Cara, eu posso me considerar um profeta? Tipo assim, eu falar, eu sou um profeta. Tipo, só eu falar já quer dizer que eu sou? Eu me considerar ou preciso de alguma outra coisa? Miguel, se você é um profeta e diz a verdade, por que o câncer daquela mulher não melhorou? Como um profeta, as tuas Aí a mulher palavras não faltou são fé, a né? voz de Deus? E Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá. Quem pode levantar a mão? O questionamento, por que Caralho. o Miguel faz isso? A resposta é bem simples. Lá Muito pecadora. Pois é, faltou fé na mulher, cara. Se a mulher tivesse um pouquinho mais de fé, ela ia ser curada do câncer. Plata, Você vai pegar esse pix que você vai fazer agora. Um propósito de R$100. Isso aí é bizarro. Você vai Cara. fazer e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui. Eu vou fazer. Eu tô no propósito. se você tá no Mano, tem uma crente, eu não sei se ela ainda faz isso, ela fazia no TikTok essas lives, que ela falava assim, ó, eu vou abençoar a vida de quem mandar uma oferta aqui nesse Pix de acordo com a sua idade. Se você tem 20 anos, mande R$20. Se você tem 30 anos, nos mande R$30, que eu vou abençoar a sua vida. Mano, e a mulher ganhava rios de dinheiro, rios de dinheiro. Todo mundo mandava, cara. Eu fico até meio assim, pô, da facilidade que essa rapaziada tem de enganar os crentes, cara. Meu Deus do céu, cara. propósito, faz um pix de R$1.000. No final é sempre isso, sempre o dinheiro. Enquanto lágrimas caem dos olhos de quem acredita, tem gente sorrindo atrás do púlpito com a conta bancária cheia, né, Miguel? É. Milagres que não se confirmam, profecias que falham e no fim da live o número do pix. Essa é a fé vendida em 2025. Um espetáculo disfarçado de culto. Um garoto no palco, uma multidão hipnotizada e um enredo pronto. Sofrimento, promessa de cura e recompensa divina. O interessante dessa história é que realmente acontece um milagre. O único e verdadeiro milagre que acontece é ver tanto dinheiro sair da mão de gente desesperada indo parar no bolso Pô, de é quem triste mente isso, olhando cara. no fundo de seus olhos. E se engana quem acha que isso aqui é só sobre um menino. Isso é sobre a fé sendo usada como ferramenta de manipulação. É sobre o desespero sendo explorado por quem? Como Miguel aprendeu que com uma Bíblia debaixo do braço dá pra lucrar muito. Entendam que o show de ilusão do Pastor Mirim está apenas começando, senhoras e senhores. Mas hoje, a pessoa que está disposta a pregar a verdade sou eu. Chico, tem tanto profeta popular que tem um rapaz aqui na esquina que bebe pedra 90 e diz que é pastor e profeta. Caralho. O Miguel cresceu no Instagram fazendo as presepadas que te mostrei anteriormente. Mas bem antes de ganhar os holofotes, já existiam Apertar o F4, ó que filha da puta, velho. pessoas que desconfiavam dele. O Miguel foi convidado para vários podcasts no Brasil para falar sobre si, mas em um em específico, um cara conseguiu estressá-lo muito e esse foi o James. Nesse episódio, onde essas coisas aconteceram, era para os convidados terem uma conversa normal. Mas como o James fez alguns questionamentos diferentes do padrão, o Miguel se sentiu ameaçado e ele começou a ficar alterado no podcast. No final, o que era para ser uma conversa se tornou um debate. No trecho que eu vou te mostrar, o James está dando o seu ponto de vista sobre a filmagem dentro das igrejas. Olha só o que o Miguel vai responder perante o ponto do James. Me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Para a igreja ou para o membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar Caralho. ibope, porque quem tá fora da igreja não precisa É ver isso mesmo. Se é pro corpo edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando.
Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, Tá trazendo os palhaçada. presentes aí da de Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? É sério isso? Mano, olha a resposta do maluco. Olha a resposta do maluco. Caralho, nossa, velho, ele nem se defendeu. Ele foi irônicozinho mandando outros pastores tirar as câmeras, cara. Ah, velho. Percebeu o que aconteceu aqui? Na fala do James, ele quis dizer que as pessoas deveriam tirar as câmeras das igrejas se o motivo da filmagem for para ganhar ibope na internet. Nesse trecho, James está se referindo ao Of the King the Power e outras coisas que o pastor Mirim e outros pastores fazem. Porque as Aí ele fala, não, vamos tirar só porque o James quer. Não é só porque o James quer, cara. consequências dessas ações são as que as pessoas vão ter a visão de que as igrejas são ridículas, e isso é verdade. Além de ser verdade, é um excelente ponto a se levantar. Mas ao invés do Miguel responder a dúvida do James de forma decente, ele preferiu pilantramente dar uma lacrada em pleno podcast. Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado pela internet. Curado pela internet. Muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode Derruba ser esse podcast. Mandou calar, ó. e vai Caralho, sentar na velho. igreja. É verdade que a transmissão de um culto é feita normalmente com o objetivo de alcançar as pessoas que não têm a oportunidade de se locomover até o local de forma presencial. Mas, Miguel, o que você quer fazer com esse alcance não é o que você diz. As suas verdadeiras intenções por trás dessas filmagens estão mascaradas e eu vou desmascarar. Mas para fazer isso, eu preciso abordar um outro ponto primeiro. Vamos visitar o Instagram do Miguel. Segundo o pastorzinho, suas na igreja não são para ganhar ibope, longe disso. Mas olhando o Instagram dele, a gente percebe a seguinte estratégia que ele usa para engajar o seu perfil. O Miguel faz aqueles vídeos polêmicos que você já conhece e eles bombam muito. Mas por que será que isso acontece? É simples, as pessoas ficam indignadas com o que o Miguel faz e quando isso acontece, elas interagem com o vídeo e ele ganha alcance. Isso acontece porque, falando bem ou mal, tanto faz, o algoritmo só quer saber se as pessoas estão engajando com o conteúdo, mesmo que seja de forma negativa. Além disso, todos esses vídeos do Miguel vêm acompanhados de músicas emocionais e legendinhas para prender o máximo de atenção possível do público, gerando mais retenção e, consequentemente, fazendo com que o vídeo seja mais divulgado pela plataforma. E agora eu levanto mais uma questão. Por que será que o Miguel posta milhares de vídeos nesse estilo no Instagram? Essa é a estratégia que o Miguel usa para crescer. Ele viralizou em menos de um ano só fazendo isso. É por conta disso que eu afirmo que você, Miguel, faz essas gravações para ganhar ibope sim. Não vem com esse papinho murcho pra cima de mim que não vai colar não. E ainda tem mais. Mano, o que eu fico mais de cara é que o Miguel verdadeiramente tem muitos fãs e pessoas que defendem ele, cara. Mano, não entra na minha cabeça, cara. Como que a pessoa leva um moleque desse a sério, cara? Miguel não faz vídeos ou lives com o intuito de alcançar os fiéis e espalhar a palavra, como ele sempre diz. Ele faz isso pra encher o rabo de dinheiro. Como o Miguel é um missionário, ele viaja constantemente pregando e ensinando em diversos lugares. E recentemente, vários pastores e missionários foram conversar com a assessoria do Miguel para ver quanto o Miguel está cobrando por pregação. E eles descobriram que se alguém quiser trazer o Miguel até a sua igreja, essa pessoa vai ter que desembolsar de R$2.500 a R$3.000. Sim, você não ouviu errado, são 2 salários mínimos. Isso. Não, e ainda tem que pagar uma porcentagem bem alta das ofertas lá durante o culto, tá ligado? Fora o dinheiro das despesas, de transporte, da alimentação e hospedagem que também terão que ser pagas. Eu entrei em contato, aí eu perguntei pra ele, meu irmão, quanto é que o profeta aí cobra pra trazer ele aqui na minha igreja, tá? Quanto é que ele cobra? Meus irmãos, e a forma como esse empresário me recebeu, eu tive 100% de certeza que não se tratava de uma coisa de Deus. Porque veja bem, começou logo com a exigência, né? Não, hoje ele tá cobrando das igrejas de R$2.500 a R$3.000 por pregação. Caralho. As exigências foram essas aqui, olha, até anotei aqui pra vocês. Passagem aérea, alimentação, hotel, tá? Hotel pra ele e pra outra pessoa e de R$2.500 a R$3.000. Aí eu Caralho, maluco, não, cheio das exigências. perguntei pra ele, se a gente abençoar ele com 300 conto, ele aceita? Meu irmão, não me responderam mais. E quando 300 conto, tá de sacanagem?
Que é de 2 a 3 mil e ainda tem que pagar as despesas tudo. Mais o Miguel cresce como figura pública, mais dinheiro ele ganha. O foda é os pais desse moleque se aproveitando de toda a situação. Porque ele vai ser chamado com mais frequência pra pregar em outras igrejas. No podcast do Bambam, o Miguel disse que recebe de 15 a 30 convites desse por dia, só pra você ter uma ideia. São igrejas que te chamam, como que é? Só pra galera entender. Sim, são igrejas que me chamam, Pra ir lá passar a palavra de Deus, Sim, eu recebo de 15 a 30 convites por dia. É muito, é muita coisa. Por dia pra poder pregar a palavra. Sim. E onde eu consigo ir, eu vou. Por exemplo, agora no final do mês eu vou pro Maranhão. Eu já te mostrei o Miguel pedindo pix em uma live, agora eu vou te mostrar um pequeno trecho de uma filmagem que fizeram, onde o Miguel ficou 40 minutos tentando convencer alguém da plateia a dar R$1.000 pra ele. Aí, esse vídeo eu tô ligado, cara. A Bíblia diz, aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não, o Espírito Santo de Deus. Eu não prego ameaça, mas... 1, 2, 3, ok? Não? Ninguém doou R$1.000. O altar não passa vergonha. Quem vai passar vergonha hoje é o diabo. O James falou agora há pouco que na época em que as pessoas não filmavam nas igrejas, muitas pessoas novas procuravam ir pro culto e que não tinha essa zombaria toda sobre a igreja. Não, isso faz sentido. Sobre isso, eu não acho que as pessoas estão zombando da igreja em si. As pessoas estão, na verdade, sacaneando o Miguel. Porque o que esse garoto faz é um absurdo, tanto que a quantidade de vídeos que eu vi de pessoas zoando o Miguel no Instagram não está escrito. É lógico que sempre tem alguns gatos pingados por aí, mas eles não são a maioria. Já fui crente, o que mais eles fazem é transformar profetas missionários em celebridade. Mano, nossa, cara, é muito triste isso, cara. É muito triste isso. É por isso que cada vez mais as pessoas estão se afastando de igrejas e tal. Tipo assim, não é deixar de acreditar em Deus, é se afastar de igreja mesmo, tá ligado? E aí é o certo, cara. É o certo, foda-se. O culto até aceita. Boa noite, amigão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? The King of the Fire. Pô, transmitir o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar o quê? Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então, eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma bandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. Como que um bando de adultos vê um pentelho desse implorando R$1.000 no meio do culto e ainda se mantém ali? Eu entendo que a fé das pessoas é algo que não deve questionar. Cara, mas é bizarro, cara. Eu me levantaria e ia embora, velho. Mano, a partir do momento que o culto é sobre dinheiro, passa o culto inteiro tentando me convencer a doar, mano, sei lá, velho. Não faz sentido eu estar ali, tá ligado? Eu não tô ali por esse propósito, assim. Ah, cara, cristianismo e a Bíblia. E a gente chegou no contexto que ela pegou e também falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo. Mano, olha como ele é arrogante. Olha isso aqui, psiu, calado. Fazendo a mesma coisa. É no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Segundo Miguel, o culto do The King The Power tinha 1h30 de palavra, mas as pessoas chegaram e cortaram só a parte do The King The Power, postaram nas redes sociais e por isso surgiram esses clipes e isso é mentira. Isso foi uma manipulação do Miguel. No Instagram do Mini Pastor tem uma enxurrada de cortes dos cultos que ele faz e descendo no perfil dele, nós vemos vários. Eu acho impressionante ver que o Miguel acha que as pessoas são realmente burras. Na cabeça do Miguel, ele realmente acredita que ele é super inteligente e está acima de todos. É um absurdo. Ele mesmo fez o corte do The King The Power. Agora, vamos entrar na lore do Fábio Santos, que é o dono desse podcast onde eles estão conversando, e o trecho que eu vou levantar é o que ele argumenta contra o James. Só que antes de qualquer coisa, eu quero dizer que esse cara é o famoso lambe-saco do rolê, mas você já vai entender o motivo. Tá fora do corpo. Então, você tá entendendo o que eu tô falando? Acha que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Das câmeras, eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto do nosso culto. Se a igreja primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não, se Jesus fosse vivo hoje, ele usaria Canon ou Sony? Fica aí o questionamento, responde aí. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então eu vou perguntar que o irmão não sabe, né? Vamos fazer pergunta. Eu não posso entrar na mente de Jesus. Porque então, pensa comigo. Ó, tem religiões... A pergunta que fica, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só tá entrando... Missionário. A pregação do evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Foi por causa de câmera. Claramente Sony, pô. Jesus é sonista. Você é um bicho mesmo, hein?
Até aqui já ficou claro Cê é o pra todo bichão mundo mesmo. o ponto do James sobre as câmeras nas igrejas. Se você reparar, todos nesse podcast estão contra o James, porque eles são tudo uma panelinha e ninguém aqui é burro ao ponto de não entender o que o James está falando. O Fábio e o Miguel estão errados nessa história, e como estão errados, os próprios estão tentando achar qualquer tipo de brecha pra tentar vilanizar o James, e pra isso... Mano, e é bizarro, tu tá num lugar que, tipo assim, tu sabe que teu ponto de vista tá certo, só que todo mundo tem um ponto de vista contrário, tu começa a se questionar, rapaz, será que eu tô errado? Mas não tá, velho. O Fábio Nossa, está cara. disposto a colocar até mesmo o nome de Jesus Cristo no argumento pra tentar ganhar a discussão. É. Ele faz isso questionando o seguinte: se na época de Jesus tivesse tecnologia e câmeras, Jesus teria as usado ou não? Se ferrar, rapaz. Sabe qual é a real mesmo? A verdade é que com a chegada do Instagram e do TikTok, igreja virou palco pra pastor safado fazer graça. Essa história já é velha, todo mundo já sabe que muitos pastores fazem de tudo por views e isso é um fato. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal. E foi bem na época de Leões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo os Leões paixão. A única forma que... Jesus usaria Canon, pô. Tem filtros melhores, as cores são mais vibrantes. Opiniões fortes, hein? Aqui na Twitch. Calma aí. Vamos aqui. Como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve culto que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Esses caras não conhecem a passagem onde Jesus quebrou geral na porrada, derrubou mesas e fez caos porque estavam usando o templo como comércio. Essa parte eles ignoram, né? Tem que usar só a parte que os convém. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela do The King Pop? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do que era uma, como você falou, era uma língua tua com Deus, né, tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não estão entendendo. São más. Esse cara aqui é o confuso sobrinho. Ele não tá entendendo nada do que está acontecendo. O negócio dele é entregar a paçoca. Graças à sua incompetência, ele acabou entregando o Miguel de bandeja. Esse cara falou que o problema não é filmar o culto inteiro. O problema é que as pessoas tendenciosas fazem corte da filmagem bruta do culto e postam nas redes sociais. Mas adivinha só quem é o tendencioso que está postando esses cortes igual uma máquina? É claro que é o vosso pastor Mirim. Esse podcast virou um circo. Ponto pro James de novo. E a Boa tarde, seu Rick. partir daqui, o Miguel ficou com tanta raiva do James que começou a gritar no microfone, mostrando pra todo mundo quão imaturo emocionalmente ele é. Mano, não é só o Miguel não, viu? Pastor, quando tá perdendo no argumento, ele levanta a voz, dá até medo, cara. E de ser um dinheirista metido a espertalhão, o moleque é extremamente arrogante e mal educado. Não, deixa eu fazer uma pergunta. O que é esse cara da King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas... Faz pergunta decente. Acabou. É negócio de The King, The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Se eu quiser falar Messi, se eu quiser falar Mahá. E o que fere o seu na igreja por causa disso, irmão? Aí o que o povo A quer mesma entender idiotice da da onde pergunta tirou do The isso. King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não Vem no meu idiotice, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai Quanta entender o gente que eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai... Caralho. Quantas pessoas... Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar TV, Jesus pode usar um não meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do ouvindo os louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura aconteceu Para. do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. Mano, a partir do momento... Ó, escuta o que eu tô falando. A partir do momento que um homem adulto discute com uma criança... O Miguel é um adolescente, né? Uma criança. A partir do momento que um adulto discute com uma criança, ele já perdeu no argumento, cara. Já perdeu a discussão. Mano, criança não tem que discutir não, cara. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do Tem que tratar que nem criança. presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Tipo, Fábio? vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Não, é corrigindo o português. Ah, aí sim. Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar Ele ignorou a pergunta, só corrigiu o português do cara, velho. meu foco, mas não vou tirar meu foco. É muito Você já perdeu otário. seu foco há muito Parou de tempo, irmão. crescer. Seguinte, isso é um podcast ao vivo e todos estão com as emoções à flor da pele. Dado esse É muito fato, é otário. normal que pessoas acabem engolindo palavras e cometendo erros. Acontece. Nesse trecho, o James acabou errando uma pronúncia e o Miguel se aproveitou disso pra zoar da cara dele, tirando o foco do que realmente importa naquele momento. E isso é nada mais, nada menos do que uma amostra do caráter do Miguel. Ele é um Você pode falar o que quiser, desde que não diga que está falando em nome de Deus. Exatamente.
Mandou a real Garoto aí. totalmente desprovido de vergonha na cara, que não se importa de jogar sujo pra tentar ganhar o debate. E sabe o que é pior? A dona do podcast segue a onda do Miguel e começa a rir da cara do James. Olha só que coisa linda, não é verdade? Um velho palhaço desse dando uma dessa. Olha só o tamanho da falta Um velho palhaço de desse. profissionalismo deste indivíduo. Tem mais é que ser chamado de lambisaco mesmo. Pois bem, agora escute isso daqui, porque eu tenho algo muito importante a dizer. Um exemplo. A maçonaria tá crescendo demais, nunca parou de crescer. Maçonaria. Como é que Entendeu? você... Que Não, seja. é uma organização. É uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? Não, mas Você quer comparar a maçonaria com a Não, igreja? tá crescendo. Não, aí tá fraco. Nossa, velho, os caras são burros, velho. Os caras são burros, velho. Não é que ele tá comparando, cara. Ele tá comparando o crescimento e que os caras não filmam. Mano, os caras não sabem interpretar nada, velho. Meu Deus, cara. Mano, não tem como discutir, velho. Não tem como discutir, cara. Não tem como. Como que tu vai ganhar um argumento de um cara que não entende o que tu tá perguntando, velho? Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... Atira a câmera da igreja. Entenda, vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você... Nossa, cara. Nossa, isso dá uma agonia, velho. Os malucos não entendendo, cara. Eu tô falando de câmera. Uma igreja, Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, velho. nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar, que a gente Nunca se ouviu falar no tempo um midiático. número muito grande de crescimento. A pilantragem não tem limite mesmo, é impressionante, cara. O Fábio fez uma manipulação nessa parte da conversa e eu já vou te explicar como ele fez isso, mas antes, eu preciso te dizer o que o James estava tentando falar. Eles entendem, só quer meter o louco, mano. Pior que é, né, velho? Fica se fazendo de bobo. O James usou uma analogia entre a taxa de crescimento da maçonaria e a da igreja para mostrar que a maçonaria continua crescendo mesmo sem que seus encontros sejam filmados. Ele não estava dizendo que a maçonaria e a igreja são iguais. Ele estava apenas comparando os resultados do crescimento em contextos diferentes. E onde entra a manipulação? Seguinte, no início da conversa, o James foi fazer a sua analogia, mas antes mesmo dele terminar de falar, ele foi cortado por um dos convidados. O James tinha dito ali que a maçonaria estava crescendo demais e que nunca parou de crescer. Em seguida, o convidado cortou James dizendo que a maçonaria não é religião. Após isso, o James aceita o que o convidado disse e tenta prosseguir com sua analogia. Um exemplo. A maçonaria tá crescendo demais, nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que Entendeu? você... Que Não, seja. é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. E é agora que a manipulação acontece. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O Fábio corta a fala do James e o acusa de estar comparando a igreja com a maçonaria. Essa acusação que o Fábio fez foi feita no sentido de que a igreja seria a mesma coisa que a maçonaria, como se fossem iguais. Depois disso, o Fábio descredibiliza tudo que o James disse e até isso o que que é ele foda, ainda nem velho. tinha dito, já que o James não tinha conseguido concluir a sua analogia. E adivinha quem é que se aproveita dessa situação para descredibilizar a fala do James? O mini pastor, é claro. Ele enxergou ali uma oportunidade de ganhar. Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? mas Você quer comparar a maçonaria com a Não, igreja? tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar Os caras preferem se fazer de idiota do que colocar um argumento sólido. Mano, ele não tem o que argumentar, cara. O maluco aí tá certo, cara. Ele tá certo. porque comparando a maçonaria, a organização... Atira a câmera da igreja. Entenda, vocês já estão... Foi por isso que no meio da conversa, o James disse que eles estão misturando as coisas pra fugir do foco. O James ainda tenta explicar o seu lado, mas eles não deixam e insistem que o James está errado. Entenda, vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do foco. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmera. Mas você quer comparar a organização secreta Eu tô falando de câmera. com a igreja, lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá James difamando nosso pastor é está foda. crescendo. Isso aqui é o exemplo do que o ser humano está disposto a fazer para se passar como certo, mesmo sabendo que está errado. O ser humano é capaz de passar por cima da verdade ou de qualquer coisa para tentar vencer. E eles continuaram dizendo que o James estava errado sobre a sua analogia até o fim. Mas a igreja também De tá um templos, número, a igreja de tá um número lojas muito grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85% Mas não foi... Mas de cristãos no Brasil, mas cara. eu olho pra você e falo uma coisa. Foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das irmão. pessoas, das vozinhas que veio antes. Cara, que mérito da TV, cara. Tu desde criança, teus pais te levam pra igreja. Desde criança, tua mãe te ensina a rezar antes de dormir, cara. Desde criança. Isso já é uma parada que vai passando de pai pra filho, cara. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas. Sim, mano, mas o James tá certo. Mas como o cara tá discordando, eles tinham que ter um argumento. Mas preferia se fazer de idiota e ficar de deboche. Mano, eles ficam meio que diminuindo o maluco, tá ligado? Tirando ele pra merda, falando...
Nossa, cara. Chegarem, os problemas chegarem e as pessoas criarem descrédito. Tá bom, tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bisomel Ferreira, grande líder do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o principal bichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de pastores. Ó, tá diminuindo o maluco, todos os argumentos. Ah, cara. Tira as câmeras da igreja. Tira a câmera da igreja. Vamos fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas agora, né? Tem que ser isso. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia específica. Aí vocês querem, não, porque não? Ô, abre a visão, cara. Eu não tô falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Nossa, velho, que raiva, cara. Que raiva, velho. Eu não tô falando que não pode. Ó, os malucos rindo. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu... Mano, é um debate muito infantil pro lado do pastor Mirim desse outro maluco, velho. Os caras são muito infantil, velho. Os caras rindo enquanto o cara tá argumentando, não é mano. Tecnologia, mas tem momento que não é pra... Pastor Mirim versus Monark. Mano, bota o pastor Mirim versus o Renato 38. Aí sim, hein? Aí sim eu quero ver. Aí sim eu quero ver. Gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem não, tá quem lá não fora quer não entender, desculpa. Porque quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não é isso, então cara. vamos converter. Então, aqueles que não são crentes, irmão, desculpa. Entendeu? Porque se não tivesse gravado... O argumento não tem base nenhuma, mas ele não consegue refutar, cara. Ele tá se esquivando da pergunta do maluco. Se não tivesse gravado essa parte, não daria esse bafafá. Pior que as câmeras só ajudam a desmascarar os malucos na igreja. Mano, demais, velho, demais, cara. O Fábio e o Miguel estão argumentando na sujeira, na injustiça, na mentira, na manipulação e na distorção. Estão fazendo tudo que agrada a Satanás. Toda a oportunidade de manipular os fatos, eles manipulam. Fazendo tudo que agrada a Satanás. De revelação e por aí vai. Cortaram The King the Power. Você quer usar a maçonaria como exemplo? Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Eles sabiam que o James estava certo, eles tinham a ciência disso, e tudo isso que você viu foi feito de propósito. O mais impressionante foi que as pessoas que estavam assistindo a esse podcast ao vivo acreditaram no pastor Mirim. O pastor Mirim explode de raiva de ir no debate com 38. Mano, imagina mesmo isso acontecer de verdade, cara. Puta merda. 5 conselhos que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque talvez eu tenha coragem de falar. A Bíblia não diz em lugar algum que o dom de profecia era temporário, e como... Dá vontade de meter um pescotapa nesse pastor Mirim quando ele abre a boca. Mano, pior que a galera meio que, uma vez, o cara esperando ele sair de um culto pra descer o cacete nele. Foi mó tensa a situação, cara. Isso não foi confirmado por ela, algumas pessoas se passam por profetas. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse versículo é um alerta para as pessoas não acreditarem em qualquer um, só porque a pessoa que se diz profeta está falando bonito ou diz que está falando por Deus. E sabendo sobre os falsos profetas, Jesus nos avisou que nos últimos tempos iriam surgir muitos falsos profetas para enganar os crentes. Jesus disse: Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Os falsos profetas deram muito trabalho no passado, e é por isso que a Bíblia nos ensina a reconhecer um falso profeta. Agora eu vou te mostrar algumas características de um falso profeta, e a primeira é que as profecias deles nunca se cumprem. E se a profecia não se cumpre, ela não vem de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22, é dito: Mas vocês perguntam a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem de Deus? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção: não tenham medo dele. Deus está dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá. Ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. Os falsos profetas são manipuladores, eles procuram satisfazer seus próprios desejos egoístas, como ter poder, dinheiro ou influência. Usam as pessoas, enganam, fazem chantagem emocional e se aproveitam do medo, tudo para conseguirem o que querem. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18 da Bíblia, Paulo disse: Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causem divisões e coloquem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. A essência do alerta de Paulo nesse trecho é que quando alguém promove a si mesmo no lugar de Cristo, mesmo que sutilmente, essa pessoa está agindo por interesses próprios, não pelo reino de Deus. Você vai pegar esse pix que você vai fazer agora, um propósito de R$100. Você vai fazer, e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui. Pô, nojento, cara. Pedir dinheiro assim na cara dura. A Bíblia diz: aquilo que pode você não faz,
Porque a obediência será tomada. E eu não prego ameaça, mas... Teve um outro vídeo também dele pedindo 10 mil reais, pedindo que 10 pessoas doassem R$1.000. E aí, como ele não conseguiu, aí ele pediu que 10 pessoas doassem R$100 que daria 1.000, tá ligado? Foi uma coisa assim, e ele também não conseguiu. Mano, muito vergonha alheia, cara. Muito vergonha alheia. Parece o Luan Gameplay pedindo doação. Caralho, imagina o Luan Gameplay pastor, cara. Aí seria o combo, hein? Aí seria o combo. Luan Gameplay na Universal. Quando confrontados com a verdade, os falsos profetas não se arrependem nem aceitam nenhuma dúvida. Eles não ouvem a verdade. No lugar disso, desafiam a verdade por orgulho, interesse próprio, medo de perder poder ou popularidade. Mesmo quando confrontados por profetas verdadeiros ou pela palavra de Deus, eles resistiam ao arrependimento e levavam muitos ao erro. Hananias era um falso profeta no tempo de Jeremias. Ele contradisse diretamente a profecia de Jeremias, que era um verdadeiro profeta de Deus, afirmando que o cativeiro na Babilônia duraria apenas 2 anos. No entanto, Jeremias, guiado por Deus, alertava que o auxílio seria de 70 anos. Hananias se recusou a ouvir a verdade e persistiu em sua mentira, levando o povo a confiar em falsas esperanças. Como consequência, Deus o retirou do meio do povo. Em Jeremias 28, do versículo 15 ao 17, é dito: Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Hananias: Escute, Hananias, o Senhor não o enviou, mas mesmo assim você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Essa passagem é um exemplo direto de um falso profeta que desafiou a verdade de Deus, se recusou a aceitar a correção e foi julgado severamente por enganar o povo. Com isso, eu não estou dizendo que o Miguel vai perder a sua vida. Eu estou apenas mostrando que uma das características de um falso profeta é não aceitar estar errado. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bispo Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o principal bichão. Tá todo mundo errado aqui. Caralho, velho. Não, engraçado é que ele cita quem? Silas Malafaia. Não, cita só a Nata. Você tá certo. Eu confio mais no James, cara. O cara vai citar como referência Silas Malafaia. Você tá certo. Você não é profeta coisa nenhuma, Miguel. Se você é um profeta, só se for da mentira, porque tudo que você afirma não acontece. Essa é a primeira vez em que um caso de um profeta mirim viraliza tanto no nosso país, mas essa história já é velha. Isso já aconteceu inúmeras vezes ao redor do mundo. Um exemplo, o documentário Marjoe, de 1972. Esse documentário acompanha um homem chamado Marjoe Gortner, que foi um fenômeno religioso nos Estados Unidos enquanto era uma criança. No Brasil também já teve vários outros pastor mirim, só que, tipo assim, nenhum era tão tóxico quanto o Michel, cara. Quem lembra do pastorzinho lá da bateria, tocava bateria? A pastora Vitória não andava pedindo dinheiro, cara. Ela só pregava a palavra mesmo. Agora, pra pedir dinheiro mesmo, que nem o Miguel, aí é complicado, cara. Em 2030 ele sai como vereador. Pô, vereador, deputado, algum cargo político ele vai ter, certeza. Ele nasceu em 1944 e quando tinha apenas 4 anos, ele foi um pregador infantil. Quando criança, Marjoe pregava para multidões e impressionava as pessoas com seu carisma. At this time, let me introduce to you little Marjoe. Howdy, neighbors. May the Lord bless you. When I would go to a press conference or an interview, my father would march me in full outfit, right up to the news editor, say, I want to see the editor. They would be so shocked at a 6-year-old kid coming up with a full handshake. I would say, how do you do, Mr. Smith? My name is Marjoe Gortner. I'm in town to give the devil 2 black. Todos acreditavam que Marjoe fazia milagres. Ele era visto como um menino abençoado por Deus. As pessoas acreditavam que ele podia curar doenças com um toque ou com uma oração. Caramba. Muitos frequentavam esses cultos em busca de cura ou salvação. E quando... Mano, como que é o ego de um moleque desse que cresce, todo mundo falando que ele cura as pessoas, idolatrando ele como se fosse uma espécie de santo. Mano, o ego desse moleque deve ficar nas alturas, né, cara? Viam uma criança tão pequena pregando com tanta intensidade, achavam que estavam diante de algo único e milagroso, mas a triste realidade é que tudo aquilo não passava de uma encenação. Era tudo mentira. O que ninguém via era que nos bastidores, os pais de Marjoe controlavam tudo e ficavam com todo o dinheiro arrecadado pelo mundo. Seus pais não viam como um milagre de Deus, mas como um produto. Eles criaram Marjoe como uma criança propaganda da fé, uma ferramenta para atrair multidões e ganhar dinheiro. Desde os 2 anos de idade, ele já era ensaiado. Aos 4 anos, ele começou a pregar em público. Seus pais o treinavam exaustivamente. O ensinavam a usar uma voz forte, simular emoções intensas e fazer gestos dramáticos. A mãe de Marjoe era extremamente autoritária. Se ele cometesse erros na fala ou não pregasse com a intensidade esperada, ela o punia e às vezes essas punições envolviam episódios de afogamento isolado.
Puta que pariu, velho. Pais evitavam bater nele, pois não queriam que hematomas fossem percebidos durante suas muitas aparições públicas. Ele não frequentava a escola normalmente porque vivia viajando em turnê com os pais. Sua infância foi passada em hotéis, Caralho, que igrejas triste, e palcos. cara. Sem amigos, sem liberdade, ele não teve uma infância de verdade. Ah, mas o pastor Miguel, acho que ele não sofre essas coisas não, cara. Pra você ter uma ideia do quanto os pais do Marjoe planejaram esse esquema, até o nome Marjoe, que é o nome do garoto, foi criado com um objetivo estratégico. O nome Marjoe foi uma junção do nome Mary e Joseph, que são os nomes dos pais de Jesus, em português, Maria e José. O nome Marjoe foi um nome pensado para ter uma conotação sagrada, causar impacto e atrair a atenção dos fiéis. Os pais de Marjoe já lhe deram esse nome com a intenção de transformá-lo em um símbolo religioso e Já tiveram o moleque na maldade, cara. Desde o seu nascimento, ele foi moldado para ser uma figura pública, uma criança profeta pronta para o palco. Será que o Miguel não sofre essas coisas? Acho que não, velho. Eu venderia a minha casa pra pagar pro pastor Mirim me abençoar. Amém, irmão, amém. Anos depois, agora na sua adolescência, o Marjoe percebeu que não tinha controle sobre sua própria vida. Ele entendeu que havia sido usado como uma máquina de arrecadar dinheiro pelos pais. Então, aos 16 anos, ele fugiu de casa sem dinheiro, sem educação formal e com traumas profundos. Depois de adulto, mesmo não acreditando mais naquilo que ele pregava, Marjoe voltou ao circuito dos pregadores. Isso porque ele sabia que muitos daqueles pastores não eram movidos por fé, mas sim por fama e dinheiro, e ele passou a pensar da mesma forma. Marjoe se tornou um mestre da performance. Ele usava técnicas de manipulação emocional para arrecadar doações do público. Gritava no tom certo, repetia frases com poder dramático, tocava nas pessoas com teatralidade e até forjava momentos de curas milagrosas. Mas com o tempo, Marjoe começou a se sentir mal com o que fazia. Então ele decidiu sair definitivamente desse meio, mas antes ele decidiu expor tudo. But I've been playing with that now for a couple of years and I just can't go on doing it like that anymore. Pô, muito triste a Ele história convidou desse maluco diretores aí. de cinema e jornalistas para acompanhá-lo secretamente em sua última turnê como pregador. E ele permitiu que os bastidores fossem filmados, revelou as técnicas de manipulação emocional, mostrou o dinheiro arrecadado em cada culto e expôs a ganância dos pregadores com quem dividia os palcos. Quando esse documentário saiu, ele foi um choque para os Estados Unidos e essa, até hoje, é uma das denúncias mais corajosas já feitas sobre o uso da fé como espetáculo e Caralho, negócio. muito foda, velho. Alguns seres humanos são capazes de feitos fascinantes, mas também de muita crueldade. A mãe de Marjoe é uma das piores mães que eu já vi pisar na Terra. Em certas partes, a história de vida do Marjoe é semelhante com a história do Miguel. O canal, no entanto, fez um dossiê sobre a história por trás do Miguel, onde revelou que quem está por trás do Miguel é sua mãe. Quem criou todas essas histórias absurdas que partem do Miguel foi ela. No fim das contas, Miguel não cresceu nas mídias por espalhar a palavra. Ele cresceu falando absurdos e mentindo em nome de Deus. Tentou... Mano, de certa forma, imagina que ele realmente acredita de verdade que ele nasceu cego, surdo, tá ligado? Porque a mãe falou isso pra ele. E aí ele tá propagando isso, não porque ele tá querendo enganar, mas porque ele realmente acredita. Porque a mãe dele... Nossa, cara. Lacrar em podcast, não conseguiu, tentou manipular, mas foi pego. Se contradisse inúmeras vezes, tudo isso enquanto se aproveitava Verdade, seria loucura. da fé dos outros para ganhar status e dinheiro amando de sua mãe. Miguel afirma que sua intenção ao transmitir cultos pela mídia é levar a palavra de Deus aos fiéis, mas no meio das lives, por meio de apelações, o próprio vive pedindo pix ao... Esse vídeo tá sendo uma aula. Vou meter um boneco pra sair da pobreza. Compensa demais, hein? Compensa demais, velho. povo, além de cobrar até 3 mil reais para aparecer numa igreja. No fim das contas, já está mais que claro que tanto Miguel quanto as pessoas que estão por trás dele nunca tiveram o objetivo de salvar almas. Tudo isso não passou de um grande esquema para enriquecer às custas da vulnerabilidade das pessoas. Caralho. Cara, muito foda esse vídeo aqui, velho. Muito foda. ZMzinho, o brabo. Quem estiver vendo aí pelo canal de corte, vou deixar o link fixado nos comentários. Vocês vão lá e se inscrevem no canal do cara, velho. Porra, puta vídeo foda.